Então vamos iniciar a nossa atividade da noite nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta noite maravilhosa que Ele nos proporciona, né? Nos trazendo conforto, saúde e paz, né? Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Momento gratificante. Nós somos envolvidos numa paz muito grande, né? Vamos agradecer também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, né? Nos amparando, nos assistindo e trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja sempre junto deles, para que eles sejam fortalecidos, possam trazer a cura para nossas enfermidades, a paz dentro de nossas mentes e corações. Muito bem. Nosso estudo dentro do Fonte Viva, né? E a Fonte Viva que foi escrito por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, né? A nossa lição hoje é a número 27. O título dela é Destruição e Miséria. Então ela nos traz a seguinte orientação através de Emmanuel, né? Nos diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 16. Né? Isso aconteceu à época que Paulo morava em Roma. Paulo passou por Roma, né? E a gente sabe que Roma foi uma cidade, na época, de muita promiscuidade, né? Muita destruição, muita miséria, né? E então Paulo fez essa reflexão lá em Roma e escreveu essa carta aos Romanos. Então, a entendimento de Emmanuel nos traz a seguinte orientação: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade, a própria consciência cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram à fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício,
sufoca as virtudes nascentes nos cumprimentos de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Muito bem, a gente sabe, né? A gente tem conhecimento que nós, espíritas, nós temos que estar muito atentos a estudo. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiação. E em nossos caminhos, nós sabemos que nós nos deparamos por provações para nos afastar de nosso Mestre, do nosso querido Mestre Jesus, né? Então, tudo que às vezes se depara diante de nós é para que provoque a nossa descrença, para que a gente perca a fé, para que a gente se afaste do caminho reto, né? E tudo isso tem o objetivo dessas situações é justamente nos colocar em situações degradantes, né? E o envolvimento nos coloca em pura decadência, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente não presencia em situações de grande enfermidade, enfermidade, às vezes, até espiritual. São doentes de espírito, né? Então, veja que isso vai nos afastando cada vez mais do legado de nosso querido mestre, né? Isso é o início de um processo de desequilíbrio total. A pessoa acaba perdendo todo o sua linha mestra, né? Como dizer assim, o caminho reto, né? E na ausência de crer e perseverar. Por quê? Precisamos sempre crer, ter fé e ser perseverantes, né? Não deixar que o lado negativo das coisas tome conta dos nossos sentimentos. Nós precisamos assumir o papel de donos de nós mesmos, né? Saber que a vontade é nossa, não de outro, né? Então, acabamos, né, com essa situação transferindo para o nosso espírito essas enfermidades, esses sentimentos que acabam sufocando a gente, né? Acaba nos tirando da situação de equilíbrio, né? E aí nos tornamos, com isso tudo, devedores contumazes. E isso vai se tornando uma prática constante dentro de nós pela incredulidade, né? Incredulidade de nosso ser. Passamos a não acreditar em nada, não ter fé, né? Então isso é muito prejudicial. Precisamos ficar muito atentos nisso tudo, né? Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sobre a tormenta de lágrimas destrutivas. Então, é praticamente tudo isso que eu acabei de explicar, né? A gente vai se decaindo, vai entrando em decadência, a gente começa a se tornar a pessoa chorosa, magoada, né, com tudo, porque acaba tudo não dando certo, não é verdade? E aí, a coisa começa a ficar incontrolável. Continuando. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos, né? Então, é exatamente aquilo que a gente sempre fala, né? Você precisa fazer algo em benefício próprio, né? Doar amor, ser justo, ser caridoso, né? Servir a todos. A tolerância com o próximo, entender
os nossos limites, os limites do próximo, né? Ter uma vida regada pelas leis morais que Jesus nos deixou, né? Aí vem o alerta, né? É imobilizar os outros e congelar-se. Então, quando você para com a fé, para de acreditar no nosso querido mestre, fica descrente, você se congela, você fica isolado, né? Revoltar-se, aquele que fica revoltado, aquele que fica desorientado, é chicotear os irmãos e ferir-se. Você está se autodestruindo, está se auto-machucando e ferindo, né? Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Fugir ao bem. O bem, nós sabemos que o amor ao próximo e o bem que fazemos é o caminho da verdade, é o caminho da nossa felicidade. Então, se nós fugimos ao bem, nós estamos nos aniquilando, né? Desventurados aqueles que não seguem o Mestre e encontram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito é viver longe dele, será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então vejam, né? Abandonar a Jesus é uma situação, é uma loucura. Como, como uma pessoa consegue fazer isso, né? Eu fico imaginando, às vezes, o ateu. O ateu não acredita em Deus. E ele acredita nele, né? Então, como é que ele consegue levar a sua vida, né, por abandonar a Deus, né? Virar as costas para Deus? Isto é uma situação extremamente difícil, né? E, e aquilo que às vezes acontece, né? As pessoas que se afastam, que perdem a fé e que se afastam de Deus, elas não têm paz, não têm maturidade, não têm a revelação, não têm alegria, não têm proteção, fica desprotegido, não tem direção na vida, fica desorientado. A ousadia é a falha, né? E a sabedoria, então, fica totalmente distante, né? Então, nós precisamos ter força para vencer o pecado, para vencer essas tentações mundanas que está sempre nos rodeando, não é verdade? E aí, nós temos que crer e acreditar que somente o poder de Deus nos pode manter fora desse poder do pecado, desse poder que destrói, né? Sem ele, sem ele, o pecado assume o controle. Quando nós estamos longe de Deus, quem assume a nossa vida, os nossos caminhos, é o pecado, né? Então vejam que é preciso a gente ter consciência de que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos no caminho para reerguer a nossa vida, adquirir conhecimento, evoluir, não é verdade? E trazemos em nossa bagagem, no nosso pretérito passado, né, muita coisa errada que fizemos. E que estamos aqui justamente para isso, para corrigir. Mas, constantemente seremos colocados a provas, através desta situação, né, de estar sempre sendo tentado para cair na destruição e na miséria, né? Então vejam que nós precisamos ter pulso firme, ser perseverantes, né? Porque o que nos traz as orientações do Espiritismo? Nós sabemos, né, que Jesus encaminhou para nós
através do Espiritismo, o Espírito da Verdade. E ele vem justamente relembrar, relembrar o que Cristo, o que Jesus nos disse. E o que Jesus disse, nós esquecemos, né? E, ou nós não entendemos mal o que Jesus quis nos trazer de conhecimento e de orientação, né? Então precisamos estar sempre atentos a isso tudo. E lembrar que o Espiritismo só nos traz benefícios. Ele vem abrir os nossos olhos, ele vem abrir os nossos ouvidos para que a gente venha realizar alguma coisa em prol do nosso caminhar, né? Ele traz a consolação para nós, né? Que somos aqui nesse mundo terreno, né? E todos que sofrem, né? Atribuindo causa justa a fim útil em todas as suas dores, né? Então, é assim que nós precisamos estar atentos. Saber que as nossas divergências, os nossos sofrimentos, são para uma causa útil, né? E outra pergunta muito importante: por que que a gente sofre, né? Por que que a gente sofre? E aí, o Espiritismo vem nos mostrar a causa dos sofrimentos. Lembremos lá da nossa lei, causa e efeito, né? Causa e efeito. Sofrimento de existências anteriores, que nós temos que passar por aqui para resgatar esses débitos, né? E aí, nós somos constantemente, nesta nossa caminhada, procurados para desviar os nossos caminhos, porque tem irmãos aí rondando, querendo que a gente se destrua, que a gente fique cada vez pior, né? Aí é onde tem que entrar a nossa perseverança, né? Nós espiamos o nosso passado quando estamos aqui. E esses sofrimentos, né? Esses sofrimentos produzem a cura em nós. Esses sofrimentos são para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente compreenda que o sofrimento não é em vão. Ele é construtivo, que ele nos traz alguma coisa de bom. Garante a nossa felicidade nas existências futuras, nesta e em futuras existências. Nós estamos garantindo ela, né? Então, o Espiritismo dá uma fé para nós inabalável no futuro. Sabemos que nós vamos colher lá aquilo que a gente sempre diz. As sementes que nós estamos plantando hoje é o que nós vamos colher amanhã, lá no futuro, né? Então, vejam, plantou sementes de amor, plantou justiça, plantou caridade, está garantindo um bom fruto lá no futuro, né? Então vejam que a perseverança na fé e na justiça e no amor é muito importante para que a gente possa desfrutar de saúde física e principalmente saúde espiritual, né? Então, essa essa situação de nós sermos firmes no nosso propósito é o ponto mais importante, né? E essa perspectiva de felicidade que nos aparece e que nos espera lá na frente, né? É o que nos dá hoje a paciência, a resignação, a coragem, para que a gente tenha firmeza no nosso caminho.
através da paciência, da resignação e da coragem, porque precisamos ser corajosos. Às vezes, né, a gente sempre brinca isso no nosso dia a dia, né? Todo dia tem que matar um leão nessa vida, né? Às vezes, o leão é mais forte que nós, mas nós temos que ser firmes, né? Saber o que nós queremos. E assim, com Jesus, com o nosso querido Pai, nosso Deus, fica mais fácil. Então temos que manter a nossa fé, para que a gente não caia nessa descrença, né? Nesse afastamento da nossa religião, através de destruição e miséria. Porque aquele que tem a mente vazia está exposto às ações dos nossos irmãos que querem se divertir. Então, é isso. Que Jesus nos abençoe. Mas agora, eu queria conhecer agora o entendimento de vocês. O microfone agora é de vocês. Fiquem à vontade. Eu fiz algumas anotações. Eu anotei aqui assim: devemos nos manter sempre nos caminhos de Jesus para aprendermos cada vez mais e seguir evoluindo. Temos que ficar atentos para não desviarmos dos ensinamentos de Cristo. Por isso é sempre muito importante, né, o orar e vigiar. Orar sempre, né, é necessário, e vigiar nossos passos, pensamentos, para que a gente não se perca, porque eu acho que quando se perde é muito preocupante, é aí onde pode vir a destruição, a miséria, né? Então, por isso, muito importante, extremamente importante, né, o orar e vigiar sempre. Estar sempre em oração e vigiar os nossos pensamentos, os nossos passos, as nossas atitudes, para que isso não ocorra. E a hora que começamos a leitura, né, a primeira frase que me veio à cabeça foi assim: mente vazia, ocupação do mal, né? Então, se a nossa mente ficar vazia, então se a gente não vigiar os nossos pensamentos, ficar com a mente vazia, não ter o que pensar, automaticamente vai vir mau pensamento, os irmãos, né? Os irmãos que estão ali só para causar o mal, né? Vão tomar conta. E aí é onde vai chegar a destruição. E a nossa evolução vai ficando para trás. Então, foi isso que eu peguei da lição de hoje. Muito bom, Ana. Isso aí. Obrigado. Quem mais? E a gente passa por momentos difíceis, né? E muitas vezes, por a gente não ter um bom pensamento, afastar de Jesus, não ter fé, faz com que a gente tenha atitudes como esses que ele deu nos exemplos, né? Que a gente começa a ter atitudes erradas e o que acontece? Cada vez que a gente agride alguém, a gente tem que se lembrar que o primeiro agressor somos nós mesmos. E o que ele pede? Que a gente, como a Ana falou, né, que a gente esteja sempre ocupado, seja como for, ou numa prece, ou no ajudando alguém, ou numa caridade, ou dentro do seu próprio lar, ou seus pensamentos, né? Para quê? Para que se fortaleça e não deixe se envolver nessas armadilhas, né? Porque todos esses momentos são propícios para quê? Para que a gente possa pensar, refletir e ter assim, a decisão correta de como agir no momento e não deixar se levar assim, pelo desespero, pela raiva, pelo egoísmo, e sim pelo amor, pelos exemplos de Jesus. Foi isso que eu entendi. Alguém mais vai falar? Dankmar, eu gostaria só de complementar o que as meninas falaram, né? Uhum. Nos policiar, né? Não somente na maneira de agir, de falar, mas até mesmo nos lugares que a gente frequenta, os ambientes que a gente frequenta, as rodas de amigos que a gente frequenta. Eu acho que isso também é muito importante. Certinho, Vanessa. Bem lembrado, viu?
os locais onde frequentamos, né? Aquele ditado, diga-me com quem andas que direi quem tu és, né? Foi muito bem lembrado. Locais onde a gente frequenta, às vezes é ali que está a moradia do mal, né? E tem pessoas, existem pessoas que têm facilidade de absorver essa carga de energia ruim, sabe? E acaba se sentindo mal e passando mal. É uma grande verdade. Foi muito bem lembrado, muito bom. Obrigado. Alguém mais quer colocar uma palavra? Por favor, fiquem à vontade, pessoal. Que a maioria das nossas misérias e as nossas destruições são causadas por nós mesmos, porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente seguir o bem, seguir o mal. Então, cabe a nós, né, tentarmos ter bons pensamentos, boas palavras, boas ações, para que o mal e as nossas misérias não cheguem, né? Porque a maioria das coisas acontece por nossa própria culpa. É isso. Muito obrigado, Renata. Isso também é bem lembrado. Aqui não é o Pedro. Oi, Pedro, diga. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma determinação que chama concentração. Podemos sair em qualquer lugar, aí, andar, o que for, mas em primeiro lugar a gente tem que estar concentrado ali nos nossos princípios. Não é o lugar que vai mudar a gente, né? A gente vai lá como se fosse lá, fosse na igreja, fosse no centro, sempre com aquele propósito de não sair da linha. E o que está acontecendo hoje, em vários casos, é a falta de concentração. Até, não sei se a dona Ana está aí hoje, ali na sala, ali que a gente fica de espera, né? A concentração do povo ali é pequena. Tem muita gente que vai lá a primeira vez, né? Fugindo um pouco do texto, mas falando em concentração, eles acham que eles já vão ser curados no primeiro dia. Não é assim, né? Então tem muita gente que despreza, fala, eu fui lá, não aconteceu nada comigo, eu vou embora. A turma não é que ele perde a fé, é que ele não foi com fé para conseguir alguma coisa. Ele não levou aquela fé necessária para passar naquela porta e saber que daquela porta para dentro é outra coisa. Turma, da porta para dentro que é outra coisa. Os espíritos ruins de vocês ficaram lá fora ou estão brigando na porta e na cabeça da dona Ana. Estão ali, ó, louquinho para entrar. Aí quando entra uma pessoa com celular, entra uma pessoa falando igual na barraca da feira ali, desconcentra todo mundo. Então o que acontece? A fé, ele não chega. Às vezes eu brinco aqui, nós somos 8 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo. Você já pensou se 1 bilhão pede ajuda para Deus todo dia, o que acontece? Eu acho que entope a linha, né? Então é o que eu falo, turma, a gente tem que pedir, esperar, orar, ser paciente, tá? Não é no primeiro momento que a gente receba uma coisa, tá? Que um dia vai chegar, né? Agora, eu não vou fazer nada assim por uma outra pessoa, quando não vou falar o problema que ela está enfrentando, ela precisa correr atrás daquilo para ela conseguir. Nós podemos ajudar, mas fazer por ela precisa se doar para receber alguma coisa. Eu sempre rezo de manhã, na hora que eu estou ali perto das minhas máquinas, eu falo para Deus, ó, o Senhor sabe o que eu mereço e o Senhor sabe o que eu preciso. Entrego o meu dia nas suas mãos. Eu sou seu filho, o Senhor é o Pai maior. Tá? Eu posso tropeçar numa gilete ali na calçada,
mas eu tenho certeza que o senhor está tirando uma pedra do meu caminho. Tá? Era isso, então. Muito bom a sua colocação, bem lembrado. A questão dos locais onde a gente frequenta, né, no caso, da referência do que a Vanessa colocou, é que, às vezes, a gente se torna invigilante. Nós não podemos perder a vigilância, né? Por quê? Porque assediados nós seremos sempre. Sempre nós seremos assediados, né? Assediados, e se nós não tivermos vigilância, a gente dança, né? E muito bom, muito bem lembrado a sua colocação sobre a casa, né? Só para reforçar um pouquinho tudo que você falou, né? Existem pessoas que chegam lá e querem a cura imediata. E ela não procura entender, conhecer aquilo que Jesus colocou, o que nós falamos na nossa lição. Saber do passado, lá do pretérito passado. Será que você merece? Né? Será que você merece isso? Vou contar uma historinha rapidinha para vocês em relação a um estudo que eu fiz na segunda-feira. Tá? E é uma historinha que se passou com Chico Xavier. Tá? O que é a nossa vida, o que é os nossos resgates e como ele se dá, para a gente entender aonde nós precisamos ter a nossa fé. Né? Então, vejam, uma senhora estava lá no salão onde Chico atendia todos, né? E Chico Xavier chegou a vez daquela senhora e a chamou. O que podemos te ajudar? Tal, aquele modo simples, humilde de Chico, né? Ela falou assim, olha, eu tenho uma filha maravilhosa, estudada, inteligente, culta, tal. Ela se namorou por um homem que é bandido, viciado em drogas, ladrão. Ele tem todos os defeitos do mundo, está tudo com ele, e ela está apaixonada. Eu não suporto ele. Ele entra pela porta da sala, eu saio pela porta da cozinha. Não consigo ficar junto com ele. E assim foi dissertando para Chico tudo isso, né? E aí Chico deixou ela desabafar, falou, né? E ela colocou claramente que preferia que ele morresse, que acontecesse alguma coisa, tal, né? Aí Chico calmamente escutou tudo, aí falou para ela o seguinte, falou, olha, sabe qual é o seu problema? Em uma passagem sua, você tirou a vida dele antes dele vir à luz. O abortou. Você teve uma segunda chance. Você teve ele, trouxe ele para o mundo, mas você o abandonou e jogou-o na rua. Foi onde ele aprendeu todo todas essas qualidades, vamos dizer assim, não vamos dizer, né? Aprendeu a roubar, aprendeu ao vício, né? Aprendeu tudo de ruim na vida, por ela ter o jogado na rua, ele se tornou um morador de rua, né? Então, veja, aí Chico concluiu, falou, olha, você está, como sogra dele, está tendo a grande oportunidade de corrigir tudo isso que você fez. Hã? Então foi uma grande lição de moral para a mulher, porque para que a gente possa agir da forma que ela estava agindo,
A gente precisa entender lá atrás. É aonde a gente precisa conhecer o nosso passado. A nossa lição de hoje fala sobre isso também. Nós precisamos entender o porquê que nós sofremos. Hã? Por que eu sofro? Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma causa, né, do meu sofrimento. Então, essa historinha eu acho bastante elucidativa, né, para esse caso, para a gente entender o porquê que as coisas acontecem conosco, os sofrimentos que a gente passa, né? Então, é isso. Acho que vocês até gostaram dessa historinha, né? Tá? Então, esse estudozinho que eu fiz na segunda-feira, né, é do livro Luz Divina. É uma orientação assim maravilhosa também, tá? Mas agora eu quero escutar mais alguém, por favor. Então, eu gostaria de... Então, seria o seguinte, né? Completando o que o seu Pedro falou aí a respeito da casa lá, eu já falei já para algumas pessoas lá durante o atendimento, já vi algumas pessoas perderem a calma lá pelo certo tempo que eu frequento lá. Inclusive, o Dagmar deu uma lição de o verdadeiro espírita, né? Que pessoa indispor, ele não perdeu a... Isso é uma pessoa podia ter perdido a calma, né, Dani? Você sabe de outros dias quando é que você andou com você. Não foi uma vez só, né? Você dá aquela... Não, esse é o verdadeiro espírito. Eu falo, não, a senhora tem um pouco de paz. É aquela coisa toda, né? E eu já falei para diversas pessoas. Eu falei, olha, agradece a Deus que você está numa situação que você não está precisando ser passado na frente de ninguém, entendeu? Então, isso aí já é uma, né? Já é assim uma qualidade para você ter paciência de esperar a sua vez. E quanto ao objetivo lá das curas na Casa Bezerra, eu falo por experiência própria o seguinte, eu já notei que, às vezes, o objetivo principal da cura que você vai lá buscar ou almejar, talvez o objetivo principal seria tal, né? Né? Aí eu percebi que, com o tempo, várias outras coisas que eu nem prestava atenção que tinha, o próprio André falou lá para mim, eu até brinquei com ele, né? Um dia ele falou para mim lá, falou, Vitório, coisa que eu nem prestava atenção, né? Eu falei, você tinha isso aí, né, Vitório? Coisas assim que não era assim, começa no global, a pessoa, eu comecei a ter algumas melhoras, né, físicas e espirituais, que não era assim, eu não foi acontecendo assim natural, né? E nós estamos lá procurando cada vez chegar mais perto assim do objetivo principal da gente, né? Que é o que nos dá ânimo e esperança para a gente, né? Como toda a religião, né? Então a pessoa não pode chegar lá no desespero e falar, não, mas eu quero chegar ali e pá, né? Não é bem por aí o caminho, né? Então, costumei já até, inclusive, eu brinquei com o doutor lá, né? Eu falei para ele, né? Ele falou, Vitório, o seu pé aqui estava cheio de vasinhos que dá no pé lá, a gente tem muita atividade física, as coisas todas, né? Eu falei, eu nunca liguei muito para essas coisas, né, doutor? Falei, então, sumiu tudo, né? Mostrou para a Renata, que estava lá comigo, falou, também sumiu, e realmente sumiu, né? Eu falei para ele, o senhor não fala isso aí, porque senão as mulheres vão começar a ouvir, vai formar uma fila de mulheres para tirar o vasinho do pé, né? Entendeu? E então começa a acontecer coisas assim de melhora que você falou, opa, peraí, isso aqui já estava uma coisa aí já que há muitos e muitos tempos já praticamente sumiu, né? Então eu acho que o caminho seria esse mesmo, né? Entendeu? E tomar cuidado que o bem-estar da gente pode incomodar certas pessoas também, né? Então a gente tem que ficar atento ali, independente do lugar que a gente está, né? E, vamos dizer, se blindar, né? A gente se blinda, assim, através da fé da gente, assim, não temer as coisas, assim, e ficar pondo minhoca na cabeça.
Então seria isso, Daniel. Obrigado, né? Só acrescentando mais uma coisinha aí na colocação que você fez, né? Eu achei bastante interessante o que você disse, né? De a pessoa agradecer por não estar sendo passado na frente. É sinal que ele não tem uma doença grave, né? Porque vocês todos sabem que vocês frequentam a casa e sabem que pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, né? Nós passamos na frente. Porque são pessoas que estão com a sua resistência abalada, né? E então a gente passa na frente mesmo, tá? Né? Então não há o que reclamar em relação a isso. Por quê? Você permitindo que isso aconteça, o que você está praticando? Está praticando o amor, a paciência, a caridade. E às vezes a pessoa não entende isso, mas o resultado dela ela quer para ela. A Ana, ela não está aqui hoje, mas a Ana pega mais pesado. A Ana fala assim, olha, você quer passar na frente? Você quer a doença dele? Você quer o CA dele? A gente dá um jeito. Aí você passa na frente, aí você fica tranquilo. Então, a Ana pega mais pesado. A Ana não tem a paciência que eu tenho. Né? Mas é isso, gente. Queria saber se tem mais alguém que quer falar. Fique à vontade. A gente tem tempo para a gente bater papo. Hoje está muito bom a nossa conversa. Que exemplo fantástico que você deu. Eu conheço tanta história do Chico, eu não me lembro dessa história dessa senhora. Foi para mostrar para a gente que todos nós, todos, vivemos experiências igual essa em nosso meio familiar, de pessoas que se achegam e nós não damos importância e elas são importantes. Somos devedores de amor para elas. Amigos, vizinhos, pessoas do nosso trabalho com situações idênticas a essa, nós temos a responsabilidade de ajudá-los a todos de alguma forma, com muito carinho, atenção e orientação, porque o que nós conhecemos dentro da doutrina espírita nos dá uma bagagem para ajudar todos com problemas e situações como essas que você contou. Ou pior, ou melhor, ou mais fraquinha, mas tem. Então, que a gente nunca perca a oportunidade de ajudar a todos que se achegam na nossa vida. Vizinho, amigo de trabalho e nossa família querida, quando vão agregando junto a nós, genro, filhos que casam, etc. Tá? Então, e nós temos o compromisso, por causa do que nós já conhecemos, de ajudá-los, porque nunca imaginamos o que tem por trás da presença deles no nosso meio. Que exemplo fantástico. Parabéns, muito bom. Obrigado. Bom, nós temos por obrigação, né, a praticar o amor, o carinho, né, a humildade. Por quê? Porque Jesus nos mostrou isso, Jesus nos ensinou. Nós não somos imagem e semelhança de nosso querido Mestre Jesus? Por que não praticar um pouco da humildade que ele teve, do carinho que ele teve com todos? Ele não discriminou ninguém, ele atendia a todos, né? Ele atendia a todos com amor e com carinho, sem discriminação. Nós podemos fazer isso.
Por quê? Porque nós somos a sua imagem e semelhança. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, por este estudo de hoje, que tanto proveitoso foi, não é? Que nos trouxe um pouco mais de entendimento sobre os nossos caminhos, como conduzir a nossa vida dentro de tudo que ele nos deixou, dos ensinamentos que ele nos trouxe, através, inclusive agora, dentro do Espiritismo, através do Espírito da Verdade, que nos mostra como é a lei de ação e reação, como devemos conduzir os nossos caminhos. Gratidão a Jesus, gratidão a todos os irmãos que estão juntos de nós neste momento, nos amparando, trazendo conforto para as nossas necessidades. Que a luz divina esteja presente em todos os nossos corações. E pediria também ao nosso querido Pai que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes postados em nosso grupo, no grupo de estudo, no grupo de cura e presentes no nosso encontro, que necessitam do seu amor, da sua luz, para que sejam fortalecidos, para que sejam curados. Porque, Pai, a nossa fé é grande, a nossa fé é forte, nada nos derruba, porque temos certeza de que está entre nós, está junto de nós. E assim, Jesus, te agradecemos por este momento maravilhoso desta noite, esse estudo sobre a miséria, né? E aqui nos traz bons ensinamentos, né? Abandonar a ti nunca, né? Abandonar a ti sem condição. Então, gratidão por tudo que nos trouxe nessa noite, Pai. E vamos pedir um pedido especial no dia de hoje, a Lozinha da Suelizinha, que seja abençoada e iluminada, que ela possa receber o conforto do nosso querido Mestre Jesus. Okay? Que seja iluminada e abençoada em sua caminhada. Que ela está internada no hospital de base, na UTI, então, que Jesus faça o melhor por ela. E assim, Pai, em gratidão a tudo que nos deste nesta noite, nosso reconhecimento de amor e carinho por Ti. Vamos fazer a prece de Cáritas e eu pediria que a Maria do Carmo fizesse para nós. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Thank you.